Sejam bem-vindos a mais um episódio, nosso quarto episódio do nosso podcast Anderson Poliglota. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Gabriel, né, que além de ser poliglota, ele também tem um projeto, né, que é o Francês na Prática. E Gabriel, seja muito bem-vindo, cara. Bom ter você aqui com a gente, mais um poliglota aqui para o nosso podcast, né, trazendo bastante conteúdo, peso, né, para a gente aqui, cara. Acho que é muito legal a gente entrevistar poliglotas também, né? E eu queria, Gabriel, que você falasse um pouquinho da sua história pra gente, cara. Como que começou essa sua paixão por idiomas, né? Falar pra gente um pouquinho do seu processo. Fala, Anderson, beleza? Cara, prazerzão estar aqui com você nesse podcast. Parabéns pelo seu projeto. Vamos lá, então, vamos começar. Cara, eu comecei a estudar idiomas muito novo, com 6 anos. Eu acabei indo morar na Suíça com a minha mãe, e lá eu aprendi a falar francês, né? Igual você citou, anos depois, eu não sabia, mas anos depois variei esse projeto, que é o Francês na Prática. E, cara, hoje minha vida ela gira em torno desse projeto, né, do Francês na Prática. Então, comecei com 6 anos, morei lá até os 11, continuei frequentando a Suíça, mas eu fui entender a minha paixão por idiomas anos depois, quando começou o projeto Francês na Prática mesmo. Cara, Resumindo, é isso. não, show de bola. Muito bom, cara. Bom demais. E uma coisa, assim, uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Não sei se alguém já fez pra você, né? Eu já fiz essa pergunta para um poliglota que também teve a oportunidade de aprender o idioma fora, né? Morando fora. E eu queria conversar sobre isso com você, cara. Eu queria que você falasse pra mim, basicamente, assim, qual foi a principal diferença na sua aprendizagem, por exemplo, do francês, que você aprendeu na Suíça, né, e da sua aprendizagem, por exemplo, do inglês, né, que você aprendeu, provavelmente, acredito que seja no Brasil. Sim, cara, eu acho que, na minha opinião, o que difere, de fato, é o quão natural é o processo de aprendizado ou artificial é o processo de aprendizado, né? E o quão imergido na cultura, nos diálogos, no dia a dia você está. Então, a principal diferença que eu vejo é em relação a, por exemplo, lá fora a gente tem contato, se a gente errar um diálogo, a gente está lá sentindo na pele, né? O que a gente está aprendendo, imerso lá na cultura do lugar que a gente está aprendendo o idioma. E eu acho que é o que difere o aprendizado de quem está aprendendo aqui no Brasil, principalmente com métodos tradicionais, em escolas de idiomas, quando a gente fala de material ou de artificialidade do método em si, né? Quanto mais natural Uhum. for esse processo de aprendizado, melhor. Show de bola, muito bom. Falando até sobre isso, cara, sobre essa questão que a gente fala muito sobre isso, sobre imersão, tá imerso, né? E como que foi para você, por exemplo, a aprendizagem do inglês, né? Que você não viajou para fora, eu acredito que não tenha ficado, ou se viajou, visitou, mas né, não foi o caso, que eu sei que também que você já foi para o Chile, enfim, né? Mas a ideia é a seguinte: como que você consegue, por exemplo, criar um ambiente de imersão, né? Principalmente no inglês, que é o idioma que você aprendeu de forma sem ser indo para fora, né? Como que você criou esse ambiente? Cara, primeiro, como que eu comecei aprendendo inglês, né? Foi fazendo escola de idiomas, natural, igual grande maioria, 80, 90, 95% da galera aí. Mas eu me frustrei, cara. Não foi um processo muito interessante para mim, eu não via tanta perspectiva no processo de aprendizado, não eram diálogos que eu via que tinha a ver com o que eu teria se eu fosse para fora, já que eu tive a oportunidade também, o que pouca gente relativamente tem, que é perceber a diferença de como que a gente aprende morando fora e como que a gente aprende, por exemplo, fazendo um cursinho, né? Então eu vi essa Uhum. diferença e eu me frustrei, porque eu falei, uai, se eu aprendi francês de uma maneira natural, imerso, ouvindo muito diálogo. E aqui eu estou aprendendo inglês, mas eu não sei conversar, não é muito vocabulário que eu uso. Quando eu escuto acho que essa é a parte principal. Quando a gente escuta, por exemplo, alguma coisa em um idioma que a gente já sabe, a gente, né? E aí a gente vai escutar o inglês, um idioma, por exemplo, que a gente está aprendendo, ou qualquer outro, e aí a gente não consegue compreender porque a gente está estudando há 1, 2, 3 anos com materiais artificiais, né, com áudios mais lentos, isso não ajuda em nada o nosso processo de aprendizado. Então, acho que a principal diferença é essa, quando a gente pensa em aprender um idioma, quando a gente está imerso Uhum. e quando a gente faz um cursinho, certo? Mas Certo, certo.
Pode falar. Como criar, então, igual você Uhum. perguntou, ambiente de imersão, né? Eu acredito que consumir um material que, por exemplo, você consumiria em português, mas você pesquisar em inglês ele, né? Que seja resolver um problema de computador, que, que eu passei por isso esse tempo agora, que seja pesquisar sobre um tema que você goste, mas criar o seu ambiente, né? Uhum. Não esperar que alguém crie para você. Então, isso tudo gira muito em torno de hábitos, Sim. gira muito em torno de você consome, gira muito em torno disso. Eu ainda, por exemplo, nunca li um livro em inglês, mas acredito que eu comece a fazer isso também para sempre estar em constante movimento e sempre desenvolvendo as habilidades necessárias. Porque o pessoal, inclusive, né, acha que aprender um idioma é tipo, aprendi. Não vou aprender mais, aprendi, né? Não tenho que me desenvolver mais e tudo mais. Uhum. Só que não, né? É um aprendizado contínuo. Até hoje você estuda inglês, até hoje francês. Então, muita gente que começa a estudar agora acha que vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, não, aprendi 100%. Não é assim, né? O ambiente de imersão, ele serve para isso, para a gente entender que a gente não sabe de tudo e que sempre precisa estar ali em constante com o idioma. Verdade, cara. O que você falou, eu achei bem interessante, né? Porque quando a gente fala de imersão, né, cara, é passar muito tempo com o idioma, a gente precisa realmente pegar algo que a gente gosta. Eu acho isso muito legal, Gabriel, porque você coloca as coisas da sua rotina, né? As coisas que você gosta, né? Eu acho que isso é uma dica valiosa pra galera, né? Que tem essa dúvida, pô, como é que eu consigo ter alta exposição ao idioma? Né? Ou seja, colocando coisas do cotidiano, coisas que você usa, coisas que você gosta, coisas que sejam legais, né? De nada vale a gente pegar ali uma coisa chata, maçante, né? Para poder ficar aprendendo, né? E uma outra coisa que você colocou também que eu achei muito interessante, essa questão, né, da aprendizagem contínua. Inclusive, isso é um fundamento que eu abordo com meus alunos, né? A gente não para de aprender, né? E existe também a questão de você enferrujar, né, no idioma. Mas basicamente esses pontos que você colocou é muito bom, cara, muito bom mesmo. Agora eu queria, ô, Gabriel, que você me falasse assim, nessa experiência que você tem de aprendizagem de idiomas, eu queria que você falasse basicamente qual foi o maior erro que você cometeu aprendendo idiomas. Cara, essa pergunta é boa. Eu acho que em relação a erro, não acredito que seja em relação à técnica, em relação ao maior, né? A gente sempre comete alguns erros na conversação, quando a gente vai aprender um vocabulário e tudo mais. Mas eu acredito que o maior erro que eu cometi, que alguém possa cometer aprendendo um novo idioma, é esperar alguma coisa de outra pessoa, sabe? Eu acho Uhum. que a gente tem que ter autodisciplina para entender que o processo depende da gente, cara. Mesmo se a gente tiver um professor, mesmo se a gente tiver um auxílio, mesmo se a gente comprar um curso. Por exemplo, se a gente comprar um curso e não entrar no curso, não adianta. Não ver o curso, não assimilar o curso, não estudar depois, não pregar coisa na parede, não escrever, não ouvir, fazer o flashcards. Se não fizer isso, partir da gente mesmo, né? Não vai chegar lá. Então tem que ter alguma forma de você perceber o quão importante é para você aprender o idioma. Você ter um propósito bem definido para lidar com as adversidades, porque aprender um novo idioma não é fácil. Pode ser mais simples de algumas maneiras, né? Com algumas técnicas, mas não é algo por si só que é fácil. Então a pessoa tem que ter um propósito definido para lidar bem com as adversidades do caminho, para entender que não, depende de mim, eu não vou desistir, eu vou chegar lá. Então, o maior erro é achar que alguém te deve alguma coisa ou esperar alguma coisa de alguém nesse sentido de aprendizado. Transferir Não, a muito sua bom. responsabilidade para outra pessoa. Sim, sim. Acho que é exatamente isso, né? Transferir a responsabilidade. Eu também já fiz muito isso, cara, é verdade. Né? Porque a gente, é o que eu costumo dizer, né? A gente como mentor, cara, como professor de idiomas, a gente dá o caminho ali para o aluno, né? Eu até dei esse exemplo no meu último episódio, que a gente pode ter lá um personal, o melhor personal, ele pode passar lá, né, um exercício para o cara fazer, para o cara ganhar abdômen, né? Mas se o cara não fizer, o cara não vai ganhar abdômen, né? Então o cara pode ir na melhor nutricionista e ela vai passar uma dieta ali para o cara emagrecer ou para o cara ganhar peso. Mas se o cara não fizer a dieta, não seguir a dieta, meu irmão, não vai ter resultado, né? Então eu acho que isso aí é algo assim muito interessante, né? E eu vejo essa galera hoje com essa pegada, né, de colocar responsabilidade em cima de um curso, em cima de um professor, né? Esse curso vai me fazer fluente, né?
essa aula vai me fazer fluente, essa mentoria vai me fazer fluente. Não, a gente dá o caminho, né? Um caminho simplificado, mas que não é fácil. É exatamente o que você falou. É um caminho mais simples, bem mais rápido, mas requer sim a constância, requer disciplina do aluno, né? Acho que todos esses requisitos são muito importantes, cara. Agora, para a gente fechar, Gabriel, eu queria que você desse pra gente assim uma dica, por exemplo, a galera que hoje não tem condições de viajar, ponto. Né? E aí você já aprendeu idiomas aqui no Brasil sem viajar também. Eu queria que você desse assim uma dica que foi assim algo que mudou a tua perspectiva na aprendizagem de idiomas. Tipo assim, algo que você, pô, Anderson, caraca, isso aqui foi um divisor de águas na minha vida, fez eu realmente aprender. Uma dica assim que você pudesse dar pra galera hoje que tem dificuldade, que quer aprender o primeiro idioma, né, e ainda não aprendeu. Uma dica de ouro assim, o que que você daria? Cara, tudo tá na internet. Tudo tá na Muito bom. internet. Simplesmente isso. É o que eu tenho para falar para as pessoas. Tudo está na internet. Então, usa a tecnologia a seu favor. Eu não conhecia as técnicas que eu conheço hoje quando eu comecei a dar aula. E eu comecei a aprender, de fato, eu comecei a aprender como aprender idiomas quando eu comecei a dar aula, quando a água bateu na bunda, né? Então, aí sim eu comecei a ir atrás de aprender o que a tecnologia pode me favorecer no meu aprendizado e no aprendizado dos meus alunos de francês. Então, a partir disso, respondendo mais especificamente a sua pergunta, uma coisa que me ajudou bastante foi o aplicativo Quizlet. O Quizlet, para mim, é sensacional. Ele é tipo o Enk, mas ele tem mais dinâmicas e tudo mais. Eu utilizo ele no meu Uhum. curso também. E, além dele, as informações em si que a internet pode trazer para você, de técnica, de pessoas dando aula. Hoje em dia está tendo muitas lives. Então, usa isso a seu favor. Mas, de maneira mais abrangente, usa a tecnologia, tudo está na internet. E corre atrás. Demais, mano, demais. Pô, cara, sem palavras, assim, muita riqueza O nesse pessoal, podcast. Pode falar. Anderson, o pessoal acredita que numa hora vai chegar que vai ter um truque, vai ter uma forma É, mágica, vai ter um pulo do gato ali, tudo mais, só que não existe isso, cara. Não existe isso. Tipo, inglês em 3 meses, 2 meses, fluente, né? Cara, não é sim, sim. assim. Depende de cada pessoa, depende do que a pessoa está fazendo, depende de como que a pessoa inclui isso na rotina dela, né? A gente precisa, igual eu já vi você falando nos seus stories, de 1.000 horas para ficar bom em alguma coisa, né? Ou 10.000 Sim, horas de prática, 1.000 horas de prática, enfim, sim, para ter uma sim. habilidade de fato. Então, Exato, assim, isso aí. os testes do percurso, eles vão existir. Vai ter uma hora que você vai travar na conversação. Já aconteceu muito comigo, em todos os idiomas. Já aconteceu muito comigo. Em português também acontece, então imagina nos outros Sim, idiomas, né? verdade, Quem nunca verdade. travou falando em português, né? Quem nunca travou numa hora de uma apresentação na faculdade, alguma coisa assim, Sim, normal, super travou normal. em português. Então, por que a pessoa tem, por exemplo, a expectativa de não travar em um novo idioma? Né? Agora é saber lidar com isso, eu acredito. Saber lidar com isso, saber lidar com a diversidade. Por isso, do propósito bem definido. Aonde você quer chegar com o seu idioma? Qual que é a sua meta? Verdade. Aonde que isso Aí quer já chegar? é tema até para outro podcast, cara. Dá para fazer aqui milhares de podcasts, a gente conversando aqui. Mas é exatamente o que você falou, cara. Eu acho que a gente ter bem definido, né? Primeiro o que é fluência, né? Porque a fluência por si só não é só fluência, fluência. Existem vários tipos de níveis, né? Então você tem que estar, primeiro ponto, qual nível você quer atingir? Porque o cara pode muito bem ele falar o idioma em vários níveis diferentes. Então tem nível proficiente, tem C2, C1, B1, B2, né? E aí outra coisa, fluência em 3 meses, igual você falou. Mas vem cá, quantas horas você está estudando por dia? Não é em meses, a fluência não é dada em meses. Eu conheço gente que está 5 anos estudando e não progrediu nada. Eu conheço gente em 3 meses que já viajou para fora e conversa no idioma. Então depende, a Demais. fluência é dada em horas, né? A fluência é dada em horas, não em meses. Pô, eu É, tenho três e meses para ficar fluente. Exato, isso aí. Então, quantas horas o cara vai estudar? Né? Vai ter consistência, vai ter constância, vai pegar todo dia. Aí entra essas questões todas, né, cara? Mas aí, enfim, são temas diversos, né? E são essas coisas que a gente vai jogando a responsabilidade aí pra galera. Né? Mas basicamente é com isso mesmo. certeza. Cara, demais, foi top, top demais esse podcast. Acho que deu pra gente fazer bastante coisa aqui, ficou bastante conteúdo.
Cara, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou deixar as suas redes sociais aqui pra galera, né? O teu projeto Francês na Prática, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? O Isso. Gabriel dá dicas de francês pra galera, né? Dá aulas, dicas, enfim, faz várias lives. Então, para vocês que querem aprender, e também as dicas que ele usa também dá para abordar outros idiomas, né? Então, você que tem interesse em aprender idiomas, né? Quer ter alguém de perto com você ali, um poliglota, um cara que tem propriedade para poder falar sobre isso, procurem lá o Gabriel nas redes sociais, tá, galera? Então é isso, tá? Tamo junto. Um grande abraço aí e valeu!